Olá, está começando aqui mais um painel regional, você sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades aqui da nossa região, gente que é notícia e discute a notícia, claro, e os assuntos aqui da Baixada Santista e os temas de interesse nacional também. Sempre duas linhas para você participar com a gente, 3223-1120, 3223-7676, ligue para cá com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião em cima do que a gente debate aqui. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, para sua mensagem à equipe aqui do painel regional, que hoje na bancada conta com o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB, conta com o Heraldo José dos Santos, Vicente Cassione e, na abertura, as manchetes dos jornais que fazem sempre a parceria aqui, né? Parceria habitual com o programa. Aqui a manchete do Diário do Litoral, o DL, né? Falando sobre um problema, eu não sei se vai ter solução, espero, né? Em crise, o Hospital de Cubatão recebe ajuda de 3 milhões, né? Na verdade, o dinheiro não caiu ainda, mas é um compromisso do repasse feito pelo Ministério da Saúde, né? Vamos aguardar para ver se o dinheiro entra e os problemas, pelo menos, fiquem minimizados, né? O que a gente também já não acredita muito nessa altura. Ainda o Gazeta de São Paulo, destacando aqui a operação de ontem, né? Que prendeu o ex-ministro Paulo Bernardo, secretário de Haddad é preso em operação da Polícia Federal, o secretário de Gestão, Walter Correia, e pediu exoneração da pasta e vai se defender fora do governo, fora da administração de São Paulo. Aqui o Cassione também recebe o Gazeta e a manchete do DO, Diário Oficial de Santos, enviado aqui pela Secretaria de Comunicação, está aqui a manchete: Faixa Viva terá 30 mil carros com o selo da campanha. Aliás, a Faixa Viva precisava de uma campanha mais forte, porque as pessoas confundem tudo, entendeu? Tem muita gente que estica o braço e o semáforo está logo ali na frente, quando tem semáforo não é faixa viva, aí tem gente que quer atravessar de qualquer jeito na faixa viva, mas esquece do braço, é tudo muito complicado. Os motoristas também não sabem exatamente quando é faixa viva, quando não é, precisava realmente de uma campanha mais forte em cima disso. Muito bem, eu agradeço, cumprimento aqui o Banha, do PMDB, mais uma vez conosco aqui. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Boturão, boa tarde aos telespectadores, a você, Boturão, professor Cassione, Heraldo, também, que nós, todas as sextas-feiras, estamos aqui falando do nosso país, das loucuras cometidas nas administrações, sejam elas estaduais, municipais e federais, e o mundo estava acabando aqui fora do ar falando de como se encontra. Hoje a gente vê até nos maiores jornais de todo o mundo essa história da separação da Irlanda do Reino Unido e da comunidade europeia. A gente vê uma preocupação muito grande e, se virar moda, isso no mundo todo vai ser de difícil aceitação e como nós vamos conviver daqui por diante. E um abraço sempre especial a Camila Aloy. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, professor Cassione, vereador Banha, Camila, no frescor da juventude e da sua inteligência, a única que não tem frio nesse estúdio. Olha, é uma heroína mesmo, a Camila Aloy, com as suas vestimentas leves, não é? Participar, você veja que a gente está pesado aqui todo dia, né? Porque não é mole não, o frio que está fazendo aqui na cidade e em toda a região. Vicente Cassione com a gente, né? O nosso advogado e jornalista, e vai comprovar a você como é que o frio de um estúdio de TV pode, ou que um frio de um estúdio de TV pode fazer com o homem. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, eu vou tentar comprovar, porque se a voz está desse jeito, eu sou capaz de só comprovar que eu estou no bico do urubu. Porque não é possível realmente a gente, dentro do estúdio, estar sujeito a essa temperatura que é do Alasca no inverno. É de lascar. Agora, a Camila tem que ter a fórmula, porque ela entra viva e sai viva, apesar de não se agasalhar. Todo mundo aqui agasalhado, né? Eu falando com essa voz de Pavarotti,
Aliás, eu vou cantar uma ópera aqui com essa voz. E ela entra assim e sai assim. O que prova que a mulher, na verdade, ela não se importa com a temperatura, nem com coisa nenhuma. O problema é o seguinte, eu estou na moda, eu estou vestida como tem que ser, então o frio que se dane. Muito bem, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clique lá no ícone do painel regional, confira a gente em tempo real, programa encerrado, você revê através do YouTube, ou preferir os trechos que considerar mais interessantes, ou o painel por inteiro, né? Camila Loya, aí está ela, né, com o seu traje leve, sua blusa levezinha, para enfrentar este frio que nós estamos vivendo aqui e acompanhando a nossa produção e sempre a participação do telespectador, Camila. Tudo bem? Tudo bem, Boturão. Olha, eu acho que eu já passei mais frio aqui no estúdio. Hoje até que não está tanto frio assim, por isso que as minhas roupas mais leves. Boa tarde para você, cumprimento os convidados do programa de hoje. Boa tarde a você também que está em casa. Nossa página no Facebook já está aberta aqui, aguardando a sua participação, e nossos telefones também disponíveis para você continuar participando, deixando a sua opinião, a sua pergunta, as suas dúvidas sobre os assuntos que são discutidos aqui na bancada. Lembrando que na nossa página no Facebook é facebook.com/painel regional TV, ou pelos nossos telefones 3223-1120 e 3223-7676. Deixe sua participação, que sempre é muito importante aqui em nossa bancada. Muito bem, a Banha começou falando sobre o resultado do plebiscito ontem lá no Reino Unido. Na verdade, me parecia que as principais lideranças europeias, o presidente Obama nos Estados Unidos e o resto do mundo inteiro achavam que na hora do vamos ver, não é, a lógica que para eles, né, prevaleceria, e por uma diferença talvez apertada, enfim, o Reino Unido se manteria na comunidade europeia. Pois é, aconteceu exatamente ao contrário. 52% dos eleitores votaram pela saída do Reino Unido contra 48% dos votos, claro, validados nesse plebiscito que aconteceu ontem. Portanto, o Reino Unido deixa a comunidade europeia. E com isso, as bolsas implodiram pela Europa inteira, pelo mundo afora. O dólar está disparando em todos os pontos, na Europa principalmente, né? No Brasil também já houve uma queda de uma subida de 1,5%. Enfim, a economia do mundo inteiro, totalmente globalizada, né? Teve uma reação espantosamente negativa. E tem outras questões aí que estão colocadas. Eu comentava aqui com o Cassione, o Heraldo, o Banha, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Porque a Escócia quase que inteira votou pela permanência na comunidade europeia. Perdeu. E agora lideranças políticas escocesas levantam a possibilidade de deixar o Reino Unido. Isso, olha, seria uma coisa assim espantosa, né? A extrema-direita na França, a extrema-direita na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, em vários outros países já levantam também, já reivindicam também plebiscitos internos para decidir se ficam na comunidade europeia ou se deixam a comunidade europeia. É possível que haja uma implosão na comunidade europeia. Eu comentava aqui com o Cassione, que esteve na França aproximadamente um mês, ou qualquer coisa assim, em Paris, enfim, e a gente ouvia o repórter Agostinho Teixeira, da Rádio Bandeirantes, que está lá cobrindo a Eurocopa, né? E o Agostinho deu uma informação agora há pouco, de um calor muito forte, enfim, mas que o cenário em Paris, ele é um cenário meio que tenebroso, uma coisa assim que assusta todo mundo, especialmente pessoas que vêm de fora, porque há uma população de rua, vivendo nas ruas, dormindo nas ruas, que nunca se teve ideia de que um dia isso poderia acontecer na eterna Cidade de Luz, na capital francesa. Então a gente está vivendo aqui no Brasil um momento terrível, né? Tenebroso, com essas denúncias todas, acusações, prisões aí de grandes empresários, de políticos, mas o mundo está girando aí, acho que numa outra rotação. Eu não sei o que está acontecendo. Vou colocar essa conversa aqui para a gente avaliar um pouco, nessa com o Heraldo lá na ponta, né? O Banha e o Cassione, vocês ficam à vontade para a gente discutir um pouquinho isso, e depois entramos mais nos nossos temas domésticos também, como estamos acostumados, né, Heraldo? Sim, do ponto de vista de uma economia globalizada, realmente é temerária essa situação, o resultado desse plebiscito. Agora, a gente também não pode esquecer que a senhora Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, sempre foi contrária, né, à definição de uma moeda única na Europa, porque ela acreditava que alguns países, né, não tinham aquela vocação de gestão
rígida e certa, né, no sentido do trato com a coisa pública. Então era inacreditável que os países, os mais fortes, os mais fortalecidos, iriam sempre ter que agasalhar os demais. O que se viu aí alguns anos atrás, principalmente na Grécia, comprovou a tese da senhora Thatcher, e o Reino Unido sempre foi contrário. Agora, essa situação que você bem citou da Escócia e de alguns outros países realmente vai provocar uma conturbação geral, principalmente na Europa, e certamente vai se expandir por outras nações. Realmente é um momento delicado, imprevisível, e aqueles que já estão capenga vão continuar mais capenga ainda. Piorar, sem contar, né, esse problema todo das grandes migrações. Os países não têm como receber tanta gente, tantos refugiados, e realmente o mundo está mergulhando aí numa situação tenebrosa. Sem contar, viu, Banha e Cassione, né, lembrando também que tem muita gente aqui da região, tem muitos brasileiros que moram no Reino Unido, que estudam no Reino Unido e que trabalham, né, no Reino Unido usando o passaporte europeu, da Comunidade Europeia. Isso, evidentemente, não vai mais ser possível, né? O passaporte da Comunidade Europeia não vai ser mais aceito no Reino Unido. E agora, essas pessoas que estão lá, gente aqui de Santos, gente do Brasil inteiro, né, que moram no Reino Unido, trabalham por lá, vivem por lá, vão ter que se readequar a uma outra legislação, uma outra realidade, a legislação do Reino Unido, desses países que formam lá as duas Irlandas, a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales, enfim, ainda tem esse outro transtorno. Verdade, Beltrão, mas você vê que todo o planeta hoje ele segue numa vibração totalmente negativa, nefasta, de todos tipos de crimes e de até pessoas que nascem nos seus países são impedidas de viver e conviver no habitat onde nasceram por intolerância religiosa, por bestialidades ou por corrupção. A gente vê aí alguns países que outrora sempre foram modelos para outros países do mundo, como os Estados Unidos, onde um dos candidatos aí fala hoje até em levantar muros nos Estados Unidos. É um discurso aí do Trump, que diz que quer acabar com essa coisa de imigração. Os Estados Unidos é do povo americano e quer criar muros. A gente vê o Reino Unido falar de sair da Comunidade Europeia, como a gente também, infelizmente, que sobra para a América Latina, professor Cassione, é a Interpol, o FBI e as polícias internacionais dizendo que o paraíso dos fugitivos, dos facínoras do mundo estão na América Latina. Isso foi um dado levantado aí na prisão do chefe da Camorra no Brasil, e dizia que a Interpol tem mais de milhares de pessoas espalhadas dentro da América Latina, na América do Sul, pessoas vivendo no Paraguai, na Colômbia, no Chile, ou seja, a América Latina hoje, berço e paraíso dos refugiados, dos bandidos, dos facínoras. A corrupção já migra há muitos anos dentro da América Latina, até pelos seus próprios governos. Então, o que a gente pode esperar de intolerância religiosa, de problemas de crescimento altíssimo e elevado, como passa a China hoje? Diz que é a primeira economia do mundo, mas também é a primeira economia, é uma dos países que mais problemas enfrenta, até pela sua alta densidade demográfica, um número elevadíssimo de pessoas. Por isso tem essa competição até muitas vezes questionada pelo empresariado, com relação até falsificações de produtos, aprimoramento, produções, mas essa chacoalhada que se está dando nesse momento, cada um puxar a sardinha para a sua brasa, eu acho que é um momento muito perigoso. Daqui a pouco nós estamos levantando, quando questionávamos aí do muralhas da China, muro de Berlim, hoje nós estamos com pensamentos lá do passado, voltando ao presente, na fala do senhor Trump e com a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. É perigoso, é temerário. Eu não sei se andamos para frente ou se andamos para trás, mas uma coisa é certa:
o mundo está se acabando? Olha, o Banha coloca uma situação bastante interessante, porque boa parte, me parece, o Cassione, dessa decisão aí do Reino Unido tem a ver também com o recolhimento ou a abertura, né, do país para os refugiados, né? Porque isso está uma situação tenebrosa, um jogando para o outro, um não quer saber, uma coisa assim, parece que as pessoas são coisas, né? Vem trazendo peste, vem trazendo doenças, coisas, enfim, não são seres humanos, né, que estão ali, porque ninguém quer saber, fica você aí, entendeu? Eu acho que além de tudo a questão econômica, evidentemente que tem uma relação, mas me parece que essa questão dos refugiados também pesou bastante, né? Você fica à vontade aí para avaliar. Eu acho que não há novidade nenhuma no que está acontecendo, especificamente agora, começando pelo chamado Reino Unido. O que é a história do Reino Unido? A história do Reino Unido é a história de uma comunidade que nunca foi europeia. Reino Unido, a começar por ser uma ilha afastada do continente, é o único país que não fisicamente, geograficamente, do ponto de vista físico, não integra a comunidade europeia. Segundo, além dessa diferença geográfica, há uma grande diferença cultural que não se alterou e não se alterará desde que a comunidade europeia foi criada. Exemplos que parecem pequenos, mas são importantes. Você tem, pegando o Reino Unido, o sistema métrico. O mundo inteiro mede as distâncias no sistema métrico, centímetros, não é? Metros, quilômetros. Os ingleses não aderiram ao sistema métrico. Todo o trânsito de veículos no mundo, todo o trânsito de veículos mão direita é a mão de direção. Na Inglaterra é a mão esquerda, que é a mão de direção. A Inglaterra guerreou contra seus grandes aliados no papel, que foram as guerras entre França e Inglaterra. Quanto tempo durou? Uma atrás da outra e sempre. A Inglaterra tem um reinado, né? Claro que você tem lá na Bélgica também, na Suécia também, mas o reinado hoje que você pega como exemplo, e sempre foi, e a história dos reis, né? Ricardo III, Henrique VIII, né? Ricardo Coração de Leão, a Inglaterra foi hegemônica do ponto de vista de força naval, de força bélica. Quem derrotou Napoleão? Os ingleses. Os ingleses. Então a Inglaterra sempre esteve na ilha dela. Ela, hoje, tem problemas graves que ela não quer enfrentar. Quem entra na comunidade europeia e quantos milhões entraram só nesses últimos 2 anos? Quantos milhões? Esses milhões que entraram na comunidade europeia, acabando por ser admitidos, porque são vítimas de genocídio, porque são vítimas da miséria, etc., etc., acabam sendo acolhidos pelos países. Você pensa que a Alemanha está com toda a boa vontade em relação a esses imigrantes? Claro que não, porque a Alemanha faz parte da comunidade anglo-saxônica. Os alemães sempre também estiveram à parte dessa Europa ocidental que a gente conhece,
que era Portugal, Espanha, Itália, a própria França. Além disso, esse Reino Unido, que já está desunido, tem que mudar de nome, porque a Escócia está contra a posição da Inglaterra. Por quê? Porque a Escócia vive do turismo. Hoje, um dos lugares mais visitados pelo turismo internacional é a Escócia. E logo, você tirar a Escócia da Comunidade Europeia, não se sabe o que a Comunidade Europeia vai fazer como retaliação. Eu não vou dizer que eles vão fazer o que fizeram com o Irã, com o Iraque, com Cuba, esses boicotes ridículos de fazer o povo passar fome. Mas que vai ter retaliação, vai. E o que eu estava dizendo para o Boturão antes, quando a gente entrar no ar, nós vamos viver logo. E eu não fico contente de fazer previsões aqui que dão certo, porque ninguém gosta de fazer previsões do apocalipse. Mas veja só, o que nós temos hoje? Uma situação de guerra mundial, como a de 39 a 45, em que havia bombardeios e havia mortos. Hoje há uma situação de guerra mundial envolvendo muito mais do que as nações naquela época de 39 a 45. Porque hoje você tem conflito em todo o Oriente Médio. E não é fácil, quando o Oriente Médio entrou e entra nos conflitos, eles vão para matar ou morrer de uma forma bem diferente. Homem-bomba você não vê na Europa nem na Comunidade Europeia. Você não vê um sujeito amarrar a bomba no corpo e se explodir. Então é diferente. Você tem a China tendo atingido um patamar que todo mundo temia. E não temia ontem, não. Temeu sempre. O Japão temia e todos os países ali em volta. Indochina, Vietnã, os coreanos. Você tem a divisão das Coreias e a Coreia do Norte se armando cada vez mais e já alcançando com seus mísseis território americano, se quiser. E administrada por um louco, né? Isso é o que o mundo ocidental diz dele. Isso é o que o mundo, aí está, o mundo ocidental diz dele que ele é um louco. Eu sempre desconfio desses rótulos que colocam em determinadas pessoas que têm uma visão do mundo diferente daquilo que está na cartilha do pensamento judaico-cristão ocidental. Sempre tem um pé atrás. Tem muita coisa que não está bem contada. Então, para encerrar, a situação é grave, tende, na minha opinião, a se agravar, mas como o que manda no mundo é o dinheiro, e o que manda no mundo é a legítima defesa em nome do dinheiro, pode ter certeza que talvez ainda não seja desta vez que o apocalipse aconteça, do ponto de vista da convivência das nações. Agora, claro que você tendo turcos na Comunidade Europeia, o que tem a ver a Turquia em termos de cultura com a Comunidade Europeia em si? Nada. O que tem a ver a Albânia, o que tem a ver a Polônia, o que tem a ver... Então, tudo isto tem peso porque a questão racial não pode ser colocada de lado. As tradições históricas dos países não podem ser colocadas de lado. Então, as primeiras notícias dos jornalistas que são aí, os Agostinhos Teixeiras de ver a França, eu vejo a França há 40 anos. 40 anos. Eu nunca vi o que se vê hoje lá. Pessoas à noite enroladas em cobertores, dormindo em todos os lugares. Mas tem um aspecto que ninguém sabe, e nem ele sabe,
porque não está sempre lá e não tem contato com a cultura de lá. Na França, o sujeito que tiver que dormir na rua, a partir de um determinado tempo, ele ganha uma habitação. Dão uma casa para ele morar. Todos os que estão na rua à noite estão porque querem, porque todos têm abrigo de primeira qualidade, mas ficam na rua para se cadastrarem nos interesses que eu estou mostrando aqui. Ninguém sabe aqui, porque isso não é dito aqui, porque não nos diz respeito. Então, a situação da França hoje, mais trágica para mim, não é o sujeito dormir na rua. São as periferias das grandes cidades, principalmente de Paris, que está invadindo agressivamente a parte dos nobres de Versalhes. Entendeu? É esse o problema. Vamos fazer o intervalo e o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. O painel regional, Banha conosco, Heraldo, Cassione, Camila já com participações importantes do telespectador. Eu fiquei com uma coisa aqui na cabeça, eu não ia falar, mas eu vou falar. O Cassione fechou o bloco falando sobre que relação tem, né, o Reino Unido, explicando a relação do Reino Unido com a nossa Europa tradicional, né, ocidental, que estamos mais próximos, né? E citou a Turquia como uma diferença cultural muito grande para a comunidade europeia. Só para perguntar, não precisa debater se vocês não quiserem, mas a gente passa batido. Mas o que tem a ver o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina com o Amazonas, o Maranhão e o Piauí? Nada. Nada. Estão dentro... Absolutamente territorialmente dentro do mesmo lugar. Quantas vezes o Rio Grande do Sul já fez propostas separatistas? É verdade. São Paulo também, lá em 32, né? Camila, tem uma questão... São Paulo em 32 se levantou em favor da Constituição. Em favor da Constituição, era mas separatista. Não. O Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul tentou se separar. São Paulo. Não, o Boturão que falou. Eu equivoquei. Temos uma participação aqui do Uriel Vilas Boas, ele pergunta a vocês até onde o capitalismo vai resistir ao conservadorismo e ao radicalismo da extrema-direita. Ele incentiva a guerra em todo mundo. Qual a opinião de vocês? Eu não sei, eu acho que um dia a casa cai de vez e explode tudo, né? Porque... O professor falou A pergunta do Uriel está invertida. Por favor, repita. Até onde o capitalismo vai resistir ao conservadorismo e ao radicalismo da extrema-direita? Ele incentiva a guerra em todo mundo. Qual a opinião dos debatedores? Mas não é o capitalismo que vai resistir. É até quando os inimigos do capitalismo vão conseguir querer assustar o capitalismo. O capitalismo não precisa resistir a nada. O capitalismo manda e desmanda. O capitalismo gere o mundo. O capitalismo tem o dinheiro e tem as canetas em toda parte. Então, não tem que discutir. O capitalismo, Uriel, é algo que só se dissolve no dia em que os capitalistas entenderem e descobrirem uma outra fórmula, melhor ainda, do que a do capitalismo. De ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. E aí, o capitalismo acaba e vem uma coisa muito pior. Mas olha, parece ter uma notícia importante e uma boa notícia aqui para Cubatão e para a região metropolitana, né? O novo presidente da Uzi Minas esteve ontem com a prefeita, né, Márcia Rosa. O presidente Sérgio Leite de Andrade apresentou lá novos planos, novos projetos para a recuperação da empresa e também da produção siderúrgica aqui na cidade de Cubatão. Claro que interessa a todos aqui da região metropolitana. E que a Uzi Minas receberá um aporte financeiro de R$1 bilhão. E aí, mais diretamente para Cubatão, a possibilidade de quitar todo o IPTU de 2016 numa tacada só, né? São 6 meses que estão faltando aí para completar, o que, aliás, entra no orçamento do município de Cubatão no começo do ano, que essas empresas todas, essas grandes empresas, paguem o IPTU numa bolada só. E aí as empresas entraram numa quebradeira danada, uma situação difícil, como a Uzi Minas entrou, e o município... Na minha ignorância, eu lanço aos doutos membros da mesa uma pergunta. O que é que explica que nós aqui, ainda neste ano, estivéssemos comentando
que a Uzi Minas estava fechando tudo aqui, porque não tinha perspectiva, porque estava quebrada, porque o aço isso, porque o aço aquilo, etc, etc. E de repente vem o arcanjo Gabriel trazendo uma proposta de que vai recuperar a empresa e vai fazer tudo exatamente ao contrário do que estavam anunciando antes. Eu lanço a pergunta aos meus doutos amigos da mesa. Pois não, eu não me atrevo a dizer o que eu acho. Não, a gente tem memória, é bem colocado pelo professor Cassione, o que não dá para aguentar esse choro, essa ladainha, porque quem pegou a Cosipa e quando foi privatizada não pegou gato por lebre, não. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. E quando foi buscar dinheiro público, ou seja, 3 bilhões e meio do BNDES, quase 4 bilhões, e quando ele arrematou por míseros 500, 800 milhões de dólares, foi arrematado aquilo por 2 grupos, o Nippon Steel e outro Tequinte, que é o grupo ítalo-belga, argentino-belga, e aí começou o braço de ferro. Ninguém vai comprar se o aço está em baixa no mundo todo. Se fecha um alto forno, que é a produção, o coração da produção do aço. Se mantém um porto que sempre foi a menina dos olhos do grupo japonês, do Nippon Steel, que diz que queria os 13 milhões de metros quadrados da Cosipa, mais o porto, e não precisava mais de nada, e fechava. Isso quando a Cosipa era a Cosipa. E onde foi parar os 3 bilhões do BNDES, 4 bilhões de investimentos? Uns dizem que ficou uma parte aqui, outros ficou outra parte em Minas. Mas até agora ninguém prestou conta de nada e ninguém falou onde que ficou esse dinheiro. Será que é uma parte dessa Só que vai voltar agora? Não, esse não? 1 bilhão, porque ela virou uma bolsa de ações. Então as pessoas, com o dinheiro das ações, que teve uma briga capitalista no meio, tanto é que o nosso deputado federal esteve lá com a sua experiência para tentar acalmar o grupo japonês e o grupo argentino, o nosso deputado federal Beto Mansur, que é um amigo da empresa, um amigo da Uzi Minas, tanto é que a Uzi Minas colabora muito com as suas campanhas, e ele quis acabar com esse problema, porque um puxava de um lado, o outro puxava do outro, e as ações, era a briga da compra das ações. Aí acalmou aquela compra e parece que fumaram o cachimbo da paz. Ou seja, nós vamos ficar aqui com Cubatão e você vai ficar com Minas Gerais, com Ipatinga. Mas, até agora, se vem com lampejo de que 1 bilhão será investido. É bom, tudo que é investido em Cubatão é bom, desde que esse dinheiro, daqui a 2, 3, 4 meses, ele não caia pelo ralo, não se empregue ninguém, não gere postos de trabalho, não dê recursos ao povo de Cubatão, porque essa ladainha é mais outra, é o retorno de Jeddah, ou seja, veio dinheiro do BNDES, veio dinheiro de privatização, veio... Onde está todo esse dinheiro? Quem prestou conta a quem, para onde foi? Nós ainda estamos na Lava Jato, ainda não abriu a CPI do BNDES. Eu gostaria de saber onde está esse dinheiro. Está se antecipando, então, é isso? Que para dizer que vai dar um ar da graça, onde vai investir esse 1 bilhão aos acionistas, é presidente novo, vassoura nova varre bem. Então o presidente novo tem que chegar com alguma coisa na manga. Chegou dizendo que vai pegar o dinheiro das ações, esse 1 bilhão, e vai tentar pegar todo aquele passivo da Metalúrgica Atlântico, que eles compraram lá o aço da Metalúrgica Atlântico, e vão laminar esse aço, vão agregar valor a esse aço e tentar sair dessa crise. Mas, Cassione, ser enganado uma vez, o erro é seu. Ser enganado 2 vezes ou 3, já deixou de ser o erro, já é modus operandi. Eu acho que isso sim é que tem sangrado a economia brasileira. Agora você disse aí um ditado que eu não conhecia. Vassoura nova varre bem. Mas me ocorreu que uma vassoura nova, suponho eu, voa bem na mão de uma boa bruxa. De tal maneira que a essa altura eu tenho dúvidas. Para que vai servir essa vassoura?
Cuidado, hein? Para limpar minha garganta, que não é. Com relações perigosas aí. Alguma coisa a completar com as Minas, Geraldo? A partir dessa colocação do vereador Banha, de que se trata, na verdade, de recursos da Bolsa de Valores, isso faz lembrar aquela bolha imobiliária também, de alguns anos atrás, quando havia muitos recursos, né, e o setor da construção civil lançou mão desses recursos e começou a construir muito a nossa cidade aqui, principalmente a nossa região, impulsionado também pela promessa do pré-sal, que acabou provocando até mesmo a valorização e uma nova planta genérica de valores aqui em Santos, aumentando os impostos, e hoje a gente vê a construção civil lá embaixo. Não se constrói mais nada, muitas edificações foram paralisadas e o imposto não abaixou o seu preço. Boturão, o Uriel Vilas Boas fez um comentário aqui dizendo que, em primeiro lugar, a siderúrgica de Cubatão não vai retomar as atividades, apenas o setor de laminação. Em segundo, porque a comunidade regional não pressiona o governo do estado a interferir neste caso. Em terceiro lugar, o BNDES não investiu, apenas emprestou dinheiro à Uzi Minas. Não investiu nada, então. Emprestou dinheiro, a gente não sabe para onde foi o dinheiro, é isso que você falou agora há pouco. O governo já desapareceu, jogou muito dinheiro lá, ninguém sabe onde saber. era para investimentos, mas ninguém sabe onde Não foi. podemos esquecer, o Uriel é um grande dirigente sindical e trabalhou na Cozipa. Na Uzi Minas hoje tem dono. O dinheiro público não pode servir logicamente não pode servir de instrumento para iniciativa privada. Isso não. Se tem empréstimos, esses empréstimos têm que ser repassados, pagos. Será que eles estão pagando esse empréstimo do BNDES? Eu sei que eles não pensaram duas vezes, Julião, para mandar aquele povo todo embora. Eles não pensaram duas vezes para mandar toda aquela população ordeira de trabalhadores há tantos anos, até os ganhos trabalhistas, eles recorreram na última instância das pessoas quase que morrendo, bem citado aqui pelo professor Cassione, dos leucopênicos, que você, como presidente do sindicato, lutou muito pelos leucopênicos. É essa empresa que nós queremos? Essa empresa ela tem que estar dentro dos ditames da lei. Se deve, vai ter que pagar. Se pegou emprestado, tem que prestar conta. Ali não é casa da Maria Joana, não, que se joga dinheiro do Estado, do município. E eu queria saber as benesses fiscais que eles conseguiram no governo da Márcia Rosa. Eles tiveram muitas benesses, em troca de quê? De posto de trabalho. Mas se não tem posto de trabalho, por que continuar com as benesses? Ó, meu amigo, se não deu certo o negócio, se já mandou o que tem de mais sagrado dentro da empresa, que é o patrimônio maior, que é o trabalhador, então o governo não tem que ter benesse. Faça-se, cumpra-se. O que é? Vai vender a empresa? Vai passar para uma outra modalidade? O que não foi respeitado é aquilo que foi acordado. Então, compromisso assumido é compromisso cumprido. E não foi feito isso por parte da Uzi Minas. A Maria José disse que concorda totalmente com o que você disse, Heraldo, e que você falou sobre o boom imobiliário. E agora todo o setor está parado aqui em Santos e os valores não diminuíram. Um comentário que ela deixou. Alguns imóveis realmente, em alguns lugares aqui, caíram de preço, sim. É verdade. E mostra que o dinheiro está sendo escasso. Não está girando dinheiro, professor. Quando aumenta o número de roubos, quando aumenta o número de assaltos, e tem uma modalidade que parece que ela tinha se extinguido na Baixada Santista, ela volta com uma força total. Hoje nós temos o caso de série de sequestros relâmpagos. O ladrão vai onde tem dinheiro. Ele monitora, ele estuda, ele planeja. Por quê? Não tem rondas ostensivas, não tem efetivo de polícia militar. É sempre quando o cara está chegando em casa ou quando está estacionando o carro na rua, ele é abordado. Se ele vai comprar alguma coisa, se ele vai na farmácia buscar remédio, ele é abordado. Já estão assaltando casas, professor Cassione, em Santos, em locais que a gente sempre viu, locais de bastante concentração de gente, como no Gonzaga, Vila Rica, e o cidadão entrar na pizzaria e tomar o dinheiro de todo mundo, tomar o celular. Ele invade determinado restaurante, no 8, 9 da noite, e vai lá e limpa todo mundo. É o famoso arrastão. Isso nunca aconteceu em Santos. A gente vê no dia anterior que a Polícia Civil cumpre 400 mandatos de prisão. Elogiamos aqui a Polícia Civil. É o trabalho dela, investigativa, uma polícia judiciária. Mas aonde está a força de presença da Polícia Militar? Já que a Polícia Militar não tem efetivo, aí tem que ter a coragem e a ousadia. O seu prefeito de Santos passou da hora de armar, de equipar, de treinar a Guarda Municipal
como foi considerado lá atrás um louco, lá em Paulínia, ele não conseguia mais com o crime estava tomando conta de Paulínia. Só tinham 15 policiais militares dentro de Paulínia. Ele colocou 1000 homens da Guarda Municipal, treinado em defesa civil, treinado na SWAT, treinado em Krav Maga, treinado em Israel, fez equipamento, trouxe, hoje é paradigma para as guardas municipais do Brasil. Ou seja, não tem mais crime em Paulínia. Ele foi chamado de louco. E era louco. Então, por isso que eu sempre digo que eu prefiro os loucos, porque os normais me encheram já o saco. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência aqui do nosso painel regional. Tá certo? Muito bem, estamos de volta, sequência aqui do nosso painel regional, direto e reto aqui com a nossa Camila Aloy, com participações aí dos telespectadores com a gente. O Marcos Prado deixou a mensagem dele aqui pelo nosso Facebook dizendo: cadê os empregos que a Embraporte e a BTP iriam criar? Só estou vendo desemprego a Santos, Brasil. Depois que abriram estes terminais, só demite a cada dia. É pura realidade. A gente tem um exemplo nítido do terminal da Ecovias. Um terminal que foi custeado com o dinheiro do Fundo do Amparo do Trabalhador, desvio de finalidade, porque ali era um pátio regulador de caminhões. Nós falamos aqui no dia de ontem com os vereadores e representantes de Cubatão no programa de ontem aqui sobre isso. Está em inquérito, está em andamento, está em ação, mas pagar 10 mil reais, professor Cassione, num terreno de 500 mil metros quadrados na área nobre de Cubatão, isso é um esbulho no trato da coisa pública, é roubar o erário, usar o dinheiro do BNDES para um terminal, mudou a finalidade, mas é que a Ecovias pode tudo. Aí ainda tinha mais de 2 mil funcionários trabalhando. Na primeira atacada, no primeiro ano de trabalho deles, eles conseguiram 42 milhões de lucro líquido. No segundo ano, que é sazonal, a importação, a exportação, eles nos pensaram 2 vezes, professor. Mandaram mais da metade dos trabalhadores embora e agora já está pensando em mandar uma outra leva de trabalhadores e colocou à venda o terminal. Ou seja, vai vender um terminal que nem o terreno é dele. Ou seja, foi feito num comodato para ser pátio regulador de caminhão. Mas a pergunta, essa é a esperteza que a gente vê. Mas a pergunta do telespectador... Ele fala da Embraportes e da BTP. Das demissões. E eu leio todo dia notícias de o Porto de Santos batendo recordes de movimentação. Isso é da soja. Mas de grão, né, professor? De grão não agrega nada. Não interessa do que é. Se é só de grão, tem que arranjar uma finalidade para o porto, porque que o grão ocupou espaço. Por que os silos e o grão ocuparam o espaço do porto? Por que esse porto não se expandiu? Por que ele não abriu o espaço na área continental para que ele pudesse funcionar, trazendo para a região os ganhos que a região precisa? Porque eles criaram aquela portaria indecente que compete o cais público com o cais privado e ainda fizeram um terminal no meio do mar. Mas então, e quem deixa fazer isso e continua deixando e não se mexe e não se toca são os normais. Porque eu disse na minha candidatura a prefeito em 92, eu disse, eu fecho a Via Anchieta, pego um bando de loucos da cidade, fecho a Via Anchieta, não entra mais um caminhão no Porto de Santos. Não entra mais um, até que eles cumpram o mínimo daquilo que é compatível com o espaço que eles ocupam e com o estrago que eles fazem. Aí disseram, Cassione é louco. Guerra é guerra, meu velho. Guerra é guerra. O grande problema é o seguinte, a cada anúncio de recorde de produção no porto, de exportação, essa coisa toda, só tem frouxo. Os trabalhadores perdem. Os estivadores, aí, o Ney da Estiva, o Miro dos operários portuários, enfim, as categorias de avulsos estão em negociação e já anunciaram nova greve. Por quê? Porque a cada anúncio desse vem a diminuição do posto de trabalho ou a precarização. Esses terminais hoje querem diminuir o ganho dos trabalhadores. Quer dizer, é absurdo.
Não se tem parâmetro nenhum, quer dizer, faz-se uma lei chamada modernização dos portos, depois vem uma outra para modernizar mais ainda, mas na verdade tira o poder da Codesp, tira o poder de negociação dos trabalhadores e enxuga cada vez mais postos de trabalho. Quer dizer, eu não sei onde é que tem crescimento e desenvolvimento. Ô, Heraldo, você lembra bem, e nós participamos de vários movimentos dos trabalhadores, dos movimentos paredistas, movimentos grevistas, principalmente dos mais prejudicados, que foram os trabalhadores. Eles é que deixam o dinheiro que circula na nossa cidade, é eles que trazem dinheiro para os cofres públicos, porque essa Embraport, por exemplo, professor, a gente não pode nem acreditar mais em justiça. Se tem justiça, eu não acredito mais nela. Porque quando nós denunciamos, desde a contra... Porque foi muito bonito, professor. Fizeram lá um romaneio, fizeram um filme tão lindo para os moradores de Santos, com as audiências públicas, que eram anunciadas nos 4 cantos da cidade, que nunca existiram essas audiências, dizendo que ia trazer postos de trabalho, que ia ser a 8ª maravilha do mundo, que ia beneficiar o terminal, ia escoar mais contêineres, ia bater produção, ia bater recorde. O que aconteceu é que se criou a Embraport de uma maneira escandalosa dentro do mar, em frente lá aos pescadores, que acabou com a família dos pescadores lá da nossa Ilha de Ana. Dizimou o manguezal. Acabou com o manguezal. Deixaram um passivo ambiental para pagar. Não pagaram, até estão recorrendo, não pagaram o passivo. Hoje deve estar em mais de 280 milhões. Eu provoquei essa ação no Ministério Público Federal, estadual, já virou ação, está no Supremo Tribunal Federal, não se julga. E esses caras estão aí faturando. A BTP, com todo respeito, ainda dos males o menor. Nós tínhamos um lixão. E naquele lixão, conseguiu praticamente dissipar todo aquele lixo, retratar, restaurar aquela terra, mas ainda assim respeita as tratativas do cais público. Agora, BTP, Cosipa, criou-se aí esse terminal para competir com o cais público sem pagar um ônus e ainda financiado pelo BNDES. E hoje dizem, mas não sei se provam, mas dizem que esse terminal Embraportes parece que é de um sheik árabe, que é sócio da Odebrecht, que foi construído esse terminal, e esse dinheiro vai para o exterior, ou seja, não deixou coisa alguma na cidade, deixou um rastro de desgraça e de passivo ambiental, e está nas gavetas profundas do judiciário até que a gente tome uma posição. Mas depois de passar 10, 15 anos, professor, o que a gente pode esperar? Pode esperar o seguinte: se esse programa aqui estivesse sendo feito, painel regional na região de Ribeirão Preto, na região de Franca, na região de São José do Rio Preto, você acha que todo dia nós estaríamos aqui lamentando as desgraças que a gente lamenta nessa região? Um bando de frouxos e de incompetentes veio dirigindo esta cidade há muito tempo. Quem não gosta de ouvir isso, fique não gostando. Quero saber por que Ribeirão Preto não está no caos, São José do Rio Preto não está, Regiões industriais, né? Francas não está. Por que você anda pelo interior, vê tudo maravilhoso, e chega aqui e vê isso que você está vendo? É. Porque foi muito bem dirigido essa cidade, sempre. Camila, mais participações aí com a gente? Temos mais 2 participações aqui que mudam um pouquinho de assunto. A Maria José do Boqueirão diz que o senhor, doutor Cassione, deveria ser professor de História, pois fez uma bela explanação sobre a Europa. Mas o senhor já é professor de História, né? Na verdade, eu tinha 23 anos de idade, e faz muito tempo. Faltou professor no Colégio Santista, de História e de Geografia. E como eu tinha acabado de sair praticamente do colégio, e tinha sido um aluno razoável nessas 2 matérias, fui chamado para lecionar História e Geografia naquele tempo. Mas, na verdade, não devo ter sido bom professor, porque os meus alunos hoje, que estão com 60 e poucos anos, quando eu faço umas perguntas sobre as aulas que eu dava, e eles não respondem nada. Ou eles não têm memória, eu ensinei mal para burro. Ela completa dizendo que, além de você ser uma pessoa muito inteligente, também é uma pessoa muito didática.
Muito obrigado, Maria José. O Wellington diz assim, pelo jeito agora sai o aeroporto de Guarujá. Aí ele pergunta se alguém sabe informar se o projeto está incluso a mobilidade e acesso até o aeroporto. Pois do jeito que andam as coisas, nem a Cônego Domênico e nem as balsas ajudam e é melhor continuar indo até Congonhas. Mas é para aeromodelo. Não é aeroporto para avião. É aeroporto para aeromodelo. Aeromodelismo. Você vai lá brincar, se divertir. Mas o Alckmin vai expandir o VLT até lá. Vai. Mas tem que acabar o serviço melhorar. de balsa, tem que ter um túnel, alguma ligação seca, tem que ter alguma coisa. O livro do Boturão logo está em lançamento. As Lendas da Baixada. Lendas urbanas. O Ceasa de Cubatão. O que mais que você vai botar lá? tem O tanta- aeroporto de Guarujá, aeroporto de Itanhaém. Você viu que o ministro Eliseu Padilha disse que O túnel não. O túnel e a ponte vai ser... Não, vai ser dois. O túnel é vai ser- ponte. Você vai ter dois acessos. A privatização dos serviços de dragagem nos portos brasileiros, diz o Eliseu Padilha, que não há muito saída para isso, vai ter que privatizar esse serviço. E adivinhem qual será o porto onde essa experiência ocorrerá pela primeira vez? São Sebastião. Santos. São Sebastião do Estado, Porto de Santos. É onde tem mais problema, né? Tem que começar onde tem mais problema. O maior porto da começar América aqui. Latina é aqui mesmo. Mas o serviço já não é terceirizado? Você não licita para... Licita e é terceirizado. Terceirizado. Olha, Porque a Codesp não Qual é a faz. você está novidade dizendo dessa que ele está chovendo no molhado? Claro. É. Camila, para encerrar, mais alguém com a gente, não? O Marcos Prado voltou a entrar em contato com a gente, dizendo assim, a modernização dos portos acabou com o Porto Seco. A Dilma não ganhou muita grana nisso? A modernização dos portos? A Isso, modernização dos acabou portos com o veio Porto lá de Seco. trás, até antes do Fernando Henrique Cardoso. 93, 8.630. Era o A Tamar, história do Ferroanel, né? Ferroanel, Esse mesmo. Rodoanel, Ferro e o Norte. Porto Seco lá em cima. isso é o governo... Não só não veio o Porto Seco, como está secando o Porto Molhado. Né? Não veio, isso começou em 93, Quem era o ganhou dinheiro foram os governo deputados lá, Itamar. principalmente a bancada da Bahia. O que tem a bancada da Bahia? Quando O Zé Carlos, aleluia. quando fizeram essa primeira lei de modernização dos portos, foi aí verdade. foi Olha, uma avalanche de Eu dinheiro. lhe dou, eu já disse isso aqui, eu dou minha palavra. Eu fiquei uma noite, das 8 da noite às 5 da manhã, num gabinete, com o Aleluia, o Madeira, que é daqui de Santos, e mais um deputado que não está me vindo agora, tentando dobrar o Aleluia para ele não fazer a maldade completa. Quando chegou às 5 da manhã, ele devia estar morrendo de sono, ele falou, tá bom, essa parte eu concedo. Foi para o plenário, está gravado isso lá, falou, olha, eu ia fazer tudo isso. Essa parte eu não estou fazendo, porque o deputado Vicente Cassiano me venceu pelo cansaço. Entendeu? Hoje eles discutem outras coisas, muito mais nobres no Congresso Nacional. Mas, professor, uma última pergunta só para o telespectador saber o que é o Congresso Nacional. Uma casa de anjos. Não. Falando de porto, nós vamos falar de leis como parte retroportuária, falar da área portuária. Quantas pessoas daqueles 513 conseguiram avistar um porto, adentrar um porto e ver uma operação portuária? Quantos homens conhecem da atividade portuária? Não, existem as comissões chamadas especiais dentro da Câmara. Além das comissões fixas, você também tem comissões que não são permanentes, tem comissões permanentes. Comissão de Justiça é permanente, Comissão de Transportes, permanente, agora de Segurança Pública, é permanente. Em tese, são designados pelos partidos para essas comissões pessoas entendidas no assunto. Então, por exemplo, o deputado João Paulo Tavares Papa, se eu não estou enganado, faz parte desta comissão permanente que cuida de transportes e porto. Se eu não estou enganado. Agora, o que ela produz, tem que perguntar para ele. Muito bem, vamos fechando o painel regional, agradecendo sempre aqui aos companheiros, ao Banho, Heraldo, Cassione e a nossa Camila, diariamente conosco, acompanhando a nossa produção, claro, e a sua participação. O painel está sempre ao vivo com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado.